nossa live. Grande professor, tudo bem? Tudo bem, Daniel? Como é que você está? Tudo bem, tudo certo. Que alegria tê-lo aqui. Obrigado pela sua disponibilidade, por poder nos dar essa aula. E, ó, pessoal, o professor, ele é autor aqui do Manual de Direito Administrativo, o queridinho da galera. Para você que está se preparando para concursos, esse manual aqui é mão na roda. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Daniel. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite da editora. Muito bom falar para os alunos que estão se preparando para o Exame Nacional, né, da Magistratura. A gente tem um evento bem interessante, porque no fim das contas ele te pré-habilita. No primeiro momento você imagina que isso pode não ser importante, mas essa pré-habilitação também funciona como uma forma de você garantir aí que uma quantidade grande de pessoas não vão conseguir se habilitar e participar dos concursos, o que tende a diminuir um pouco essa competição. De qualquer forma, gostando ou não, o Exame Nacional agora é obrigatório para quem está buscando a magistratura. Opa, mutou o seu áudio. Aí, voltou. Existem outros meios, então os alunos precisam se preparar. E eu vou falar um pouquinho sobre alguns temas de administrativo que estão na moda, explicar um pouquinho como esses temas costumam ser cobrados e quais são as principais questões referentes a esse tema que vale a pena a gente ter cuidado, a gente ter atenção. Para começar, pessoal, eu queria lembrar vocês que direito administrativo é uma matéria fundamental, não só para o Enem, mas para qualquer tipo de concurso público. É uma matéria que é cobrada com algum nível de intensidade para qualquer carreira, desde o nível médio até a magistratura, que é o que vocês estão buscando agora. E, obviamente, quando a gente pensa em direito administrativo, para quem está se preparando, principalmente para a magistratura estadual, não é a matéria preferida. Normalmente, aqueles que estão se preparando para a magistratura estadual têm uma preferência aí pelas áreas cíveis, penais, mas o direito administrativo, processo civil, mas o direito administrativo acaba sendo um diferencial para essa preparação, porque são provas que garantem aí um acesso a cargos que são os queridinhos também, aí, como a gente está falando, dos concurseiros. Então, vamos lá. Vamos começar a falar da administrativo no Enem, como é que isso pode ser cobrado, não é isso, Daniel? Professor, só dar um recado aqui, isso mesmo. Para quem tiver dúvidas, né? Já aqui embaixo a gente tem uma caixinha com ponto de interrogação. Você clica nessa caixinha e manda a sua dúvida para a gente não perder as dúvidas durante a live. E aí, no final, a gente abre aí um tempo para o professor poder responder aí o máximo de perguntas, tá bom? E no final também, a gente vai ter um cupom especial para essa obra aqui do professor, o Manual de Direito Administrativo, obra extremamente atualizada. O professor acho que também vai comentar um pouco sobre o livro dele depois, dar uma pala para a gente do que a gente vai encontrar aqui. Mas é isso aí. Então, professor, eu vou deixar o seu livro aqui e aí você já pode começar, tá bom? Valeu! Obrigado, Daniel. Vamos lá, pessoal. Então, como eu ia dizendo para vocês, primeiro a gente, analisando o edital do Enem em direito administrativo, o edital não varia muito em relação ao que a gente imaginava. Cai tudo. Cobra-se tudo que pode ser cobrado no âmbito do direito administrativo. Então, ele parte da análise daqueles documentos e daqueles conhecimentos mais simples, a parte principiológica, a análise dos poderes da administração, dos atos praticados pela administração, e depois ele entra nos temas mais controversos. Então, ele entra nos aspectos referentes a licitações, contratos administrativos, improbidade administrativa, também serviços públicos. Serviços públicos é um tema que muitos alunos têm um grau de dificuldade alto, porque quando a gente trata de serviços públicos, a gente está abrangendo a análise de serviços prestados diretamente pelo Estado, a gente analisa as entidades do terceiro setor e a prestação de serviço via convênios e acordos, termos de cooperação, e a gente analisa as concessões e PPPs, além
dos chamados consórcios públicos regulamentados pela Lei 11.107. Então, é um tema também bastante complexo. A lei, o edital, desculpe, ele traz para vocês também os conteúdos ali referentes à desapropriação, atos administrativos com algum nível de profundidade de temas, enfim, é um conteúdo muito amplo. O edital do ENAM não poupou direito administrativo, não há praticamente nenhuma matéria que não será cobrada, ou que pelo menos não possa ser cobrada. Na verdade, a gente não tem como saber o que será cobrado, né? Mas a gente tem como saber o que pode vir a ser cobrado nos termos daquilo que foi definido no edital. Então, o ENAM ele veio de forma bastante ampla com o edital de direito administrativo. Não sei exatamente o nível de amplitude em todas as outras matérias, mas aqui ele veio da forma mais ampla que ele poderia ser. Então, como ele vem de forma muito ampla, cabe a gente, nos estudos, delimitar quais são os temas que devem ser cobrados com maior intensidade e quais são os temas que deverão ser cobrados com menor intensidade. Obviamente, todos os temas podem vir a ser cobrados, e a gente não trabalha com futurologia, mas pelo conhecimento que nós temos, a prática de concursos públicos, a forma como os temas costumam ser cobrados, a gente tem sim uma noção da forma de cobrança dessas matérias. Então, para começar, 3 matérias devem ser cobradas numa intensidade um pouco maior, que são 3 matérias que têm um nível de atualização muito grande, que é improbidade administrativa, licitações públicas e contratos administrativos. São 3 matérias que não só podem ser cobradas porque são temas importantes. Improbidade, por exemplo, é um tema sempre muito cobrado em concursos em geral e na magistratura também. Então, claro que para pensar no ENAM, a gente pensa nos concursos de magistratura em geral e usa eles como parâmetro para pensar como deve ser cobrado isso dentro do Exame Nacional. Mas quando a gente pensa em improbidade, licitações e contratos, a gente tem um ponto especial hoje, que são matérias que sofreram uma alteração legislativa intensa em pouquíssimo tempo. Então, dentro desse contexto, obrigado, Reginaldo, pelo carinho, obrigado a todos pelo carinho de estarem aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses temas mais cobrados e, ao final, vocês vão ter aí um cupom de desconto para o Manual de Direito Administrativo, como o Daniel falou, vocês estão vendo o manual aí. Ele está na 12ª edição, 100% atualizado. O livro foi atualizado até o final de dezembro. Isso é importante porque em dezembro nós tivemos atualizações importantíssimas, tá? O PL 3954 foi convertido em lei, alterando a lei de licitações. Então nós tivemos alterações legislativas importantes no final de dezembro e por isso o livro está atualizado até o último dia de dezembro, até 1º de janeiro. Então isso é bacana para vocês. Porque, como eu ia dizendo, essas matérias que foram alvos de mudanças recentes são as que tendem a ser cobradas com maior intensidade. Além do tema de improbidade, licitações e contratos, eu sempre aposto muito na matéria de serviços públicos. Como eu disse, é uma matéria que tem um grau de complexidade um pouco maior para a maioria dos alunos, porque abrange a análise dos termos de cooperação com entidades do terceiro setor. Então, os acordos de colaboração, o acordo de fomento, o termo de parceria, os contratos de gestão com OS, né? São temas que sempre são muito controvertidos. E abrange também as concessões e PPPs, além dos consórcios públicos. Então, acaba que essa matéria de serviços públicos tende também a ser cobrada na prova de vocês. Então, é improvável que vocês abram o ENAM e não encontrem nenhuma questão de licitações e contratos, nenhuma questão de improbidade, nenhuma questão de serviços públicos. Repito, não trabalho com futurologia. Pode acontecer, mas não é provável que aconteça, considerando o histórico das questões de concursos de magistratura e a análise dessa magistratura em geral, tá? Hoje, eu queria lembrar alguns pontos de mudanças, começando pela Lei de Improbidade Administrativa. A Lei de Improbidade, ela foi alterada em dezembro de 2021 e ela manteve o número, tá? Então, a gente continua com a Lei 8429,
embora, na verdade, nós tenhamos uma nova lei de improbidade. A verdade é que a lei de improbidade administrativa foi 100% alterada. Se não 100%, mais de 90%. Então, nós temos um outro tratamento dado à improbidade administrativa se comparado com a legislação anterior. No entanto, até para diminuir o impacto político da mudança, eles mantiveram a Lei 8429 e jogaram a lei como uma lei meramente alteradora. No entanto, trata-se de uma nova lei de improbidade, com o mesmo número, mas uma nova lei de improbidade. E quais são as novidades que interessam para a gente? É porque, assim, em dezembro a gente teve essa mudança e ao longo de 2022 e 2023 nós tivemos decisões em ADIs. Por quê? A mudança da lei de improbidade gerou algumas ações diretas de inconstitucionalidade e a gente sabe que essas ADIs vão ser cobradas também na prova de vocês. Além das alterações legislativas, novidades jurisprudenciais também são temas de cobrança com muita intensidade. E a gente não pode se esquecer disso, né? Por isso, pessoal, o que eu quero lembrar a vocês? Primeiro, a lei, ela criou um ponto polêmico que foi afastado por ADI. A ação de improbidade, na origem, no âmbito da 8429, é uma ação que poderia ser proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica lesada. Então, a advocacia pública estadual, federal e municipal também tinham legitimidade para a propositura da ação de improbidade. A lei dizia, olha, se o Ministério Público propuser a ação, a pessoa jurídica lesada vai ser intimada para querendo atuar ao lado do autor. Mas a pessoa jurídica lesada também tem legitimidade para ela propor a ação de improbidade. Ela, por iniciativa própria. Isso foi tirado em dezembro de 2021. A lei estabeleceu a competência somente do Ministério Público para propor a ação de improbidade. Pessoal, logo após essa mudança, nós tivemos a ADI e o Alexandre de Moraes, que foi o relator dessa ADI, suspendeu esse dispositivo da Lei 8429, alterada, definindo que também a pessoa jurídica lesada tem legitimidade para propor ação de improbidade. Então, a gente já teve aí uma primeira mudança, que na verdade não foi mudança, foi restaurando a regra anterior. Então, a ação de improbidade pode ser proposta, sim, pela pessoa jurídica lesada, em razão da liminar proferida pelo Alexandre de Moraes em 2022, tá? Daí, a ação, então, pode ser proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica lesada em face do sujeito que praticou o ato de improbidade. Quem é esse sujeito? E aí nós vemos uma novidade de novo. A novidade é, a lei estabelece que podem praticar atos de improbidade os agentes públicos e todos os particulares que tiverem concorrido ou induzido para a prática do ato. Novidade nenhuma, a gente já tinha isso na lei, com um detalhe. Todos os particulares, pessoas físicas ou jurídicas. Isso também é uma novidade. A gente se lembra que em 2013 foi publicada a Lei 12.846 para regulamentar a responsabilização das pessoas jurídicas pela prática de atos de improbidade, justamente pelo fato de que a responsabilização dessas pessoas jurídicas não era prevista na legislação. A lei de improbidade abrangia agentes públicos e particulares, mas todos eles pessoas físicas. E não havia na regulamentação do nosso direito a responsabilização dessas pessoas jurídicas. O que aconteceu foi que a Lei 12.846 regulamentou a responsabilidade das pessoas jurídicas independentemente da ação de improbidade em face das pessoas físicas. A nova Lei de Improbidade, então, mudou o dispositivo e disse, olha, pessoas jurídicas também respondem perante a Lei de Improbidade. Com um detalhe. Nesse caso de responsabilização das pessoas jurídicas, a Lei de Improbidade é subsidiária. E a Lei Anticorrupção Empresarial, que é a Lei 12.846, será prioritária. Ou seja, a pessoa jurídica somente poderá responder por ato de improbidade se esse ato previsto na Lei 8429 não se caracterizar como um ato lesivo à administração pública nos moldes da Lei Anticorrupção, nos moldes da Lei 12.846, e não
nos moldes da Lei 8429 de 92, tá? Daí veio uma nova polêmica na lei. A Lei 8429 afastou a possibilidade de atos de improbidade culposos. A lei estabeleceu, vocês estão me ouvindo? Alguém falou que caiu? Continua caído? Ou eu contou aqui? Não, tá tudo. Então, voltou, professor. Valeu. Tá ótimo, obrigado, Daniel. Então, a lei de improbidade afastou a possibilidade da aplicação de atos de improbidade culposos. Então, a lei estabeleceu que o ato de improbidade administrativa, seja ele um ato que gere enriquecimento ilícito, seja ele um ato que causa dano ao erário, seja ele um ato que atenta contra princípios, ele só pode ser aplicado, a lei só pode ser aplicada se for comprovada a efetivação do elemento subjetivo dolo. Então, sem dolo, não há caracterização do ato de improbidade. Mas a lei não se limitou a isso. Ela fez questão de explicar que o dolo seria o dolo específico, porque ela disse que o dolo não é a voluntariedade do agente de praticar o ato, é a vontade de praticar a ilicitude prevista na lei. Então, a obrigatoriedade do dolo específico para a caracterização do ato de improbidade também é uma das novidades polêmicas da lei de improbidade. E aí a gente tem duas novidades polêmicas que foram afastadas por ADI e vale a pena a gente tomar cuidado. Muita gente lê e estuda somente fazendo a leitura da lei e aí não repara que houve a independência das instâncias. Nós tínhamos uma regra no artigo 21 que regulamentava o seguinte. Tínhamos, não. Está lá na lei. Ela diz o seguinte. Se o sujeito estiver respondendo pelo mesmo fato na lei de improbidade, na esfera penal, na esfera civil, e ele for absolvido na esfera penal, em decisão colegiada por qualquer fundamento, ele deve ser absolvido na lei de improbidade também. Preste atenção que eu não estou falando de absolvição penal por inexistência do fato ou negativa de autoria. A lei, no 21, parágrafo 4º, dizia qualquer motivo. Independentemente de ser a tipicidade, independentemente do que seja, se ele for absolvido na decisão penal colegiada, ele não pode ser punido perante a lei de improbidade. E isso o Supremo Tribunal Federal também declarou inconstitucional em sede liminar e afastou esse dispositivo 21, parágrafo 4º da lei. O último dispositivo que eu queria lembrar a vocês que foi afastado diz respeito à extensão da perda da função para cargos que ele não exercia durante a prática do mandato de prefeito. Quando se determinou a perda da função, ele já tinha voltado para... Travou de novo. Voltou. Tá. A gente parou na parte que você falou sobre cargos que ele não exercia e aí deu uma travada. Pronto, estou contando uma historinha. Gente, eu peço desculpas. Eu estou em um hotel estou trabalhando em Itapetininga, e aí o 4G aqui de vez em quando vai e volta. Não sei porquê, a gente está teoricamente em uma cidade que deveria ter um 4G bom, tá? Mas vamos lá. Então, o que acontece? Nessa historinha, esse sujeito que era auditor da Receita Federal e praticou tecnicamente um ato de... supostamente... Pessoal, o professor está com alguma inconsistência na internet. Ele logo volta para poder... Opa, pronto. Voltou, professor? Nossa, voltou. E eu não sei o que eu faço. Deixa eu ver uma coisa. Tá certo. Eu estou tentando... Pior que eu estou usando o 4G e eu não tenho o que fazer aqui no quarto do hotel. Esperar que não trave de novo. Boa. Tá todo mundo me ouvindo? Historinha. Tá. A minha historinha, ela finaliza com o STJ dizendo que ele não pode perder o cargo de auditor se ele... que ele poderia perder o cargo de auditor, não importando se o ato de improbidade foi praticado na qualidade de prefeito. E o STJ disse assim, olha, a perda da função diz respeito à função que ele exercia no momento da aplicação da pena e não no momento da prática do ato de improbidade. A lei, quando foi alterada em dezembro de 2021, disse o oposto. Disse, olha,
Ele só pode perder o cargo que ele esteja exercendo no momento da prática do ato de improbidade. E o STF, em sede de ADI, também suspendeu a eficácia desse dispositivo. Então, voltamos ao entendimento originário do STJ, que diz que ele pode perder o cargo que ele esteja exercendo no momento da aplicação da pena. Não importa qual o cargo que ele exercia quando o ato foi praticado, o que importa era o cargo que ele exercia no momento da aplicação da pena, no momento que o ato de improbidade foi punido. Meus queridos, oi Daniel, eu vou, na verdade, aqui pedir desculpas, dizer que eu estou com essa inconsistência e a gente volta a fazer uma outra live sobre o Enam, promessa minha, no momento que eu tenha uma internet melhor. Vamos reorganizar isso, vamos marcar de novo para a gente poder falar da lei de licitação, porque é muito importante para o Enam. Falei alguns pontos da improbidade, mas a gente tem muita coisa para conversar ainda. Então, eu mais uma vez peço desculpa a todos. A internet está indo e voltando, eu estou preocupado porque está travando todo o tempo, mas fica aí o meu compromisso de refazer essa live mais uma vez, trabalhando outros temas além dos que a gente conversou hoje. Aproveitem o cupom de desconto, 30% é um descontaço e o manual está atualizadíssimo. Tenho certeza absoluta que vocês vão aproveitar bastante. Daniel, meu amigo, muito obrigado. E mais uma vez aí, desculpa, pessoal, por não poder tratar de todos os temas que eu tinha separado para conversar hoje. Maravilha. Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua atenção, pela sua aula. Para a gente é sempre uma honra e, é claro, conte sempre com a editora Juspodium, tá bom? Grande abraço, professor. Valeu. Tchau, tchau.